Juristas desmontam Merval. Sua defesa de Moro é a acusação a ele. Dos juristas Lênios Tretk e Gilberto Morbach, hoje cedo, no Conjur, a provar como eram frágeis as tentativas de aparentar normalidade nos diálogos entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol sobre os processos da Lava Jato. Eram frágeis, fragilíssimas. Depois das novas revelações, nem isso são. Simplesmente não existem mais. Leia o admirável desmonte que eles fazem da tentativa do inefável Merval Pereira em defender o ex-juiz de Curitiba. Na sexta-feira, 14/6, em sua coluna no jornal O Globo, Merval Pereira escreveu Juiz das Garantias. Em síntese, Merval diz que, não há, no Brasil, a figura institucional do juiz de instrução, e que, nos países onde há, o juiz que participa da investigação não é o mesmo que julga o processo e profere sentença. Dessas premissas, Merval deriva que, não há nada de errado nos diálogos, divulgados pelo Intercept Brasil, entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, na medida em que não há juizado de instrução, não haveria problema na hipótese de o juiz do processo, ele próprio, controlar as investigações. De premissas corretas, Merval Pereira consegue derivar uma conclusão absolutamente equivocada que contradiz as próprias premissas. Merval contra Merval. Sua lógica é a seguinte: se temos um sistema acusatório, portanto, não temos um juiz responsável pela fase de instrução, o significado daí, arbitrariamente, deduzido pelo articulista, é o de que o próprio juiz Sérgio Moro poderia muito bem ter exercido esse papel. É exatamente o contrário. Os diálogos entre Moro e Dallagnol configuram uma violação tão óbvia quanto grave, tão grave quanto óbvia, a tudo aquilo que o próprio Merval Pereira reconhece como verdadeiro. Merval contra Moro. Dos princípios mais básicos que sustentam um sistema acusatório, Merval extrai exatamente uma contradição grosseira a esses próprios princípios. Não é porque esse tipo de lógica estruturante não prevê a participação de um magistrado específico responsável pela fase de investigações que se segue que o juiz, nos nossos moldes institucionais, possa fazê-lo. Se não há a figura do juiz de instrução em sistemas acusatórios é exatamente porque, em países de organização não inquisitorial, juízes não participam da instrução. Ponto. O sistema penal acusatório, afinal, estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Isso quer dizer, por óbvio, que um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. As palavras não são nossas, mas da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Em qualquer democracia moderna já é, felizmente, platitude dizer que juízes devem ser imparciais. Imaginamos que Merval Pereira concordaria, e pensamos que concorda, com a ideia de que qualquer noção elementar de império da lei pressupõe a isenção daquele que julga. Se isso é verdade, como pode ser então legítimo que um juiz, de jurisdição inserida em um contexto acusatório, atue em conjunto, e fora dos autos, com procuradores, especialmente num país que diz institucionalmente que não é razoável exigir-se isenção dos procuradores da República? E esse é o risco de tornarmos nossos mais básicos princípios meras platitudes. Aquilo que temos de mais fundamental é tomado como óbvio, garantido, e acaba perdendo sentido. Quando as condições de possibilidade de uma democracia liberal tornam-se abstrações ou ficções, é possível que se diga qualquer coisa em nome delas. Vemos isso nos eufemismos e meias-verdades que Merval Pereira escolhe para justificar o injustificável, para conferir um caráter de normalidade ao absurdo. Merval Pereira diz que todas as conversas reveladas pelo hackeamento celular do procurador Deltan Dallagnol. Não há um só momento em que se flagre uma combinação entre ele e Moro para prejudicar o ex-presidente Lula ou outro investigado qualquer. Diz também que as conversas entre os dois, cujos papéis, ainda segundo o Merval, sempre foram bem definidos, são sobre o combate à corrupção, e como ela está arraigada na sociedade brasileira. Que os dois só têm conversas a respeito de procedimentos, e o que parece uma participação indevida do juiz Moro, na verdade é a discussão de decisões sobre as investigações, ou a comunicação de uma testemunha que havia revelado um crime.
Primeiro, Merval Pereira assume, já de saída, que o vazamento é fruto da ação de hackers. Há algum elemento que sustente a afirmação? O Intercept jamais disse, sequer deu a entender, qualquer coisa nesse sentido. Não parece correto, especialmente em se tratando de um jornalista reconhecido, trazer uma alegação carente de uma única prova que a sustente. Não está à altura das exigências que esse mesmo reconhecimento impõe. Além disso, fundamentalmente, Merval esquece que Moro não pode ter estratégia de investigação nenhuma. Que quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a polícia. Merval esquece que o juiz é reativo, e deve cultivar virtudes passivas. Quem diz isso não somos nós. São palavras de Sérgio Moro, em palestra de março de 2016. Moro contra Moro, Merval contra Moro. Talvez seja essa uma das razões da defesa. Merval e Moro, afinal, têm algo em comum. O estranho paradoxo de estarem errados a partir dos próprios pressupostos que assumem como corretos. Merval contra Merval, Moro contra Moro. Ambos, em suas contradições, adotam o discurso do combate à corrupção. Só que esse discurso vem calcado na tese de que os fins justificam os meios, posição criticada com veemência em editorial até pela revista Veja, que, habitual defensora da operação, fala em claras transgressões à lei. E o cerne da questão é que, articulando-se nessa perspectiva instrumental, dialética e perigosamente, os tais avanços da Lava Jato trouxeram consigo um conjunto de ilegalidades que corrompem nos mesmos termos da corrupção contra a qual ela dizia lutar. Merval Pereira é indulgente com um universo que dizia não tolerar, ou do desrespeito às regras e às instituições. Ou então o juiz Sérgio Moro reivindicou para si o privilégio que ninguém tem em uma democracia digna do nome, o de estar acima da lei. O discurso do primeiro legitima a frágil ponte que o segundo tenta construir entre a inobservância dos meios e os fins, entre o propósito certo e a ação errada. Os dois têm, então, cada um à sua maneira, vários acertos. Não temos juízes de instrução. Nosso sistema é acusatório. Os papéis de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol sempre foram bem definidos. Juízes devem ser reativos, devem preservar virtudes passivas, e não podem ter nenhuma estratégia de investigação. Quem investiga, afinal, é a polícia e o Ministério Público. É exatamente em razão de seus acertos que Merval Pereira e Sérgio Moro erram em todo o resto. As instituições caem quando não respeitam a si próprias, e o jornalismo é traído ao consentir o absurdo, atribuindo aquilo que comenta às virtudes que não tem. Querendo ajudar, Merval vai exatamente contra Moro.